Hoje eu vou apresentar o decreto 25878 do concurso do Conselho Regional de Farmácia. Antes de falar um pouco sobre o assunto, vamos falar um pouquinho do cargo. O cargo ele é de nível médio para agente administrativo e o vencimento está de 2015-86. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco a respeito desse decreto. Ele estabelece as normas para a execução da Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960. Ou seja, esse decreto, o importante é saber que esse decreto ele vai tratar das atribuições privativas e não privativas do profissional farmacêutico. No artigo 1º, ele vai tratar das atribuições privativas do profissional farmacêutico, que é o desempenho de funções de dispensação, manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada. Bora se atentar muito a essa palavra aqui, natureza privada, que eles adoram trocar por natureza pública. Fique atento a isso nas questões. Assessoramento e responsabilidade técnica. Então, esse profissional ele vai ter algumas responsabilidades técnicas, como em estabelecimentos industriais e farmacêuticos em que fabrique produtos que tenham indicações e ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou capazes de criar dependência física ou psíquica. Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos que executem o controle e a inspeção da qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal dos produtos, que tenham destinação terapêutica, anestésico ou auxiliar de diagnóstico, ou capazes de determinar dependência física ou psíquica. Vou só afastar aqui para... Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratique extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem é que a gente não é preciso decorar, mas vocês terem palavras-chave que vai fazer com que vocês se lembrem dos artigos. Aqui ele fala de dependência física e psíquica. O mesmo ele vai repetir aqui. Então, você encontrando essas palavras nas questões, já dá para saber que é atribuições privativas. Essa aqui é origem vegetal, animal e mineral. Também. Depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza. Então, esse profissional, ele também vai ter responsabilidade sobre depósitos de produtos farmacêuticos. A fiscalização profissional, sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnicos legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou natureza farmacêutica. O magistério superior de matérias privativas constantes do currículo próprio do curso de formação farmacêutica, obedecida à legislação de ensino. Então, a gente pode ver que ele é um profissional que ele pode desempenhar também, dar aula, em relação à sua função. Desempenho de outros serviços e funções não especificados no presente decreto que situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional. Então, é um artigo bem curtinho, ele é de 2 páginas, ele é um decreto, de 2 páginas, bem rapidinho de ler. Agora, a respeito das atribuições não privativas ou exclusivas desse profissional. Além daquelas privativas, ele pode exercer essas atividades que não são privativas,
como a direção, o assessoramento e a responsabilidade técnica de funções exercidas em órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se prepare ou fabrique produtos biológicos imunoterápicos, soro, vacinas, alérgenos, opoterápicos para o uso humano e veterinário, bem como derivados do sangue. Órgãos ou laboratórios de análise clínicas, ou de saúde pública de seus departamentos especializados. Estabelecimentos industriais em que fabrique produtos farmacêuticos para uso veterinário. Estabelecimentos industriais que fabriquem insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos dietéticos, cosméticos com indicação terapêutica. Então, a gente pode observar aqui nesse artigo, né, para lembrar no momento de fazer o exercício, que tem algumas palavras assim que não ligam com um profissional, então já dá para ver que ela é não privativa. Então, quando vocês verem palavras como uso veterinário, dietético, cosmético, derivado do sangue, então são palavras assim que não lembra muito o profissional farmacêutico, então a gente já pode dizer que ela é uma atividade não privativa. Então é importante vocês marcarem no material de vocês, né, essas palavras, que aí elas vão lembrar vocês no momento de fazer as questões. Estabelecimentos industriais em que se fabricam produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e desinfetantes. São palavras assim que, né, nada a ver, né, com um profissional farmacêutico. Estabelecimentos industriais ou instituições governamentais onde sejam produzidos radioisótopos, radiofármacos para uso diagnóstico e terapêutica. Estabelecimentos industriais, instituições governamentais ou laboratórios especializados em que se fabriquem conjuntos de reativos ou de reagentes destinados a diferentes análises auxiliares do diagnóstico médico. Nas questões, eles adoram trocar essa palavra aqui por diagnóstico farmacêutico. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos cosméticos sem indicação terapêutica e produtos dietéticos e alimentares. Órgãos, laboratórios, estabelecimentos em que se pratique exames de caráter quimotoxológico, químico-brotológico, químico-farmacêutico, biológico, microbiológico, fitoquímicos e sanitários. Controle e pesquisa de perícia, poluição atmosférica e tratamento de despejos industriais. Tratamento e controle de qualidade das águas do consumo humano e indústria farmacêutica, piscinas, praias e balneários, salvo se necessário o emprego de reações químicas controladas ou operações unitárias. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres. Esse aqui foi erro da própria legislação. Laudos e atestados do âmbito e atribuições respectivas. Então, já está acabando, não te agonia, já vai acabar. Lembra do vencimento, R$2.015. É pouco? Talvez, né? Mas para quem está muito tempo sem trabalhar, isso aí já é um bom incentivo. Artigo 3. As disposições deste decreto abrangem o exercício da profissão de farmacêutico no serviço público da União, dos Estados, Distrito Federal, território, municípios e respectivos órgãos da administração indireta, bem como nas entidades particulares. As dúvidas provenientes do exercício de atividades afins com outras profissões regulamentadas serão resolvidas através de entendimento direto entre os conselhos federais interessados. Para efeito do disposto no artigo anterior, considera-se afim com a do farmacêutico a atividade de mesma natureza exercida por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica. Aí ele está falando dos práticos, que nas próximas leis eu vou falar um pouco sobre eles. Cabe ao Conselho Federal de Farmácia expedir as resoluções necessárias à interpretação e execução do disposto deste decreto,
Este decreto entrará em vigor com a data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então é isso, pessoal. Vamos, força, né? Vamos que a gente vai conseguir. Não esqueça que, né, do vencimento 2015-86. É um decreto de 2 páginas, simples para ler, e ele vai falar sobre as atribuições privativas e não privativas desse profissional. Não esqueça de marcar as palavras-chave, que elas vão ajudar bastante na hora de lembrar para fazer as questões. Tchau!